Olá a todos, como vai? Meu nome é Rodrigo Biagioni. Eu vou apresentar para vocês essa próxima aula sobre complicações de catéteres. O objetivo dessa aula vai ser identificar quando um catéter está infectado e qual tipo de infecção, tratar cada tipo de infecção em todas as situações, identificar qual tipo de disfunção o catéter apresenta e saber como resolver cada um dos problemas relacionados a essa disfunção. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a infecção do catéter e depois sobre a disfunção. Bom, a gente sabe na literatura que 80% dos pacientes iniciam a diálise com catéteres e 20% dos pacientes mantêm essa diálise por catéter exclusivamente. Nesses pacientes, a taxa de infecção é de 3 a 6 episódios por 1.000 catéteres dias, que dá mais ou menos 3 infecções por ano. E a gente sabe que os catéteres sem cuff apresentam 2 a 3 vezes mais infecções que os tunelizados. O risco de infecção nos catéteres tunelizados é 16 vezes mais frequente do que nas fístulas. Portanto, a gente deve utilizar o catéter só como uma ponte para a fístula, e não como um acesso definitivo, nos casos que é possível você manter uma fístula e confeccionar a fístula. 5 a 10% dos pacientes que dialisam só por catéter vão apresentar também, além de infecções a cada ano, pode apresentar também infecções metastáticas, que são infecções em outros sítios, como osteomielite, endocardite, artrite e abscesso epidural. Essas infecções metastáticas a gente considera são muito mais frequentes quando o agente é Staphylococcus aureus, e quando ele está presente, o Staphylococcus aureus, ele é responsável, em 10% das vezes, você tem que procurar uma infecção metastática. E essas infecções que acontecem em outros sítios acontecem eventualmente antes do aparecimento da bacteremia, então é importante fazer uma boa história clínica. Quanto aos agentes, o agente mais frequente é o Staphylococcus coagulase negativo, seguido pelo Staphylococcus aureus, os dois juntos correspondem a 40 a 80% dos casos, o gram-negativo de 20 a 40%, e a infecção polimicrobiana em 10% dos casos. Há duas maneiras de infecções. A infecção causada pela entrada da bactéria no orifício de saída do catéter, que é quando você tem uma infecção que sai do orifício para dentro, atravessando ali a área do dacron, e a inoculação direta de dentro do catéter, instalação da bactéria e proliferação no biofilme, na parte interna. Em relação aos sintomas, o mais frequente é febre e calafrio. A gente tem uma concomitância de infecção do catéter com uma epidemia do orifício de saída em 9% dos casos quando é o Staphylococcus epidermidis ou agente, em 6% quando é o Staphylococcus aureus e menos de 1% quando é gram-negativo. Então, se tem infecção de saída, de orifício de saída, é muito mais frequente ser um coco gram-positivo. Outros sintomas que podem acontecer são a instabilidade hemodinâmica, alteração de status mental, disfunção do catéter, que está bastante associado com trombose, disfunção do catéter, e infecção, hiponatremia e acidose. E complicações, como eu falei, metastáticas, a endocardite, artrite séptica e osteomielite, e também a trombose da veia com infecção, que a gente chama de tromboflebitis supurativa. Em relação aos tipos de infecção, a gente pode ter 3 tipos. A da corrente sanguínea, quando tem infecção dentro do catéter, a tunelite, que acontece do dacron até a área de entrada, e a infecção da área de saída, que é do dacron para frente. Em relação ao diagnóstico, quando o paciente possui um catéter e esse paciente possui uma infecção, um quadro de bacteremia, 85% das vezes essa infecção vai ser causada pelo catéter. Então, tem que ter uma grande suspeição de infecção quando há um paciente com bacteremia e um catéter instalado. A cultura é feita através do sangue periférico, dentro do catéter e pelo circuito de hemodiálise, no mínimo 10 ml. E quando a gente faz o estudo, a gente tem que ter pelo menos 2 exames positivos. E a bactéria tem que ser a mesma, com o mesmo antibiograma do sangue periférico, com a ponta do catéter, ou do sangue periférico com o sangue que é coletado dentro do catéter. Então, é isso que eu explico aqui nesse gráfico. A gente pode ver quando é positivo, periférico e no segmento de ponta do catéter, a gente considera quando é positivo, quando há
na ponta do catéter, uma quantificação semi-quantitativa acima de 15 unidades formadoras de colônia, ou quantificativo quando há um aumento, um valor acima de 10 a segunda unidades formadoras de colônias. Quando a comparação é feita com o sangue do catéter, a gente usa a relação quantitativa, e o valor de unidades formadoras de colônia no sangue do catéter tem que ser 3 vezes maior que o do sangue periférico, ou a positividade dele tem que acontecer 2 horas antes do sangue periférico. Em relação ao tipo de infecção, então a gente tem as 3 infecções da área de saída do catéter. Quando fica uma epidemia menor que 2 centímetros, a gente tem que mandar o material para a cultura, quando há saída de secreção. O antibiótico a gente mantém de 7 a 14 dias e geralmente não necessita tirar o catéter. A tunelite acontece quando há uma infecção depois do dacron, entre o dacron e a área de entrada. Geralmente são epidemias acima de 2 centímetros. Também temos que mandar material de cultura se houver alguma secreção, algum material de pus. O antibiótico a gente mantém um pouco mais, 10 a 14 dias. Há necessidade de ajustamento do antiprograma a partir da positividade desse exame. E se não responder rapidamente, ou se o paciente tiver bacteremia após 48 horas, ainda mantendo, a gente tem que tirar o catéter obrigatoriamente e implantar um em outro sítio. A questão é que na prática, na grande maioria das vezes, quando há tunelite, a gente acaba tirando o catéter e implantando em outro local, em outro sítio. E a infecção de corrente sanguínea, que eu vou falar daqui a pouquinho, o algoritmo. Quanto às opções em relação à manutenção e retirada de catéter, a gente tem 3 possibilidades. Retirar o catéter e passar no mesmo lugar, usando o fio guia no mesmo sítio. Retirar o catéter e passar em outro local. Aí, quando há necessidade de um tempo sem catéter, a gente mantém um catéter temporário. Manter o catéter com lock de antibiótico, a gente considera lock de antibiótico quando a gente injeta dentro do catéter o mesmo antibiótico que está fazendo sistêmico, ou manter o catéter sem o lock de antibiótico. Basicamente, a gente pensa em retirar o catéter e implantar em outro local em 4 situações principais. Pacientes instáveis hemodinamicamente, então quando não dá tempo do paciente estabilizar, a gente já tira o catéter e implanta o catéter temporário em outro sítio. Quando há febre e bacteremia, mesmo após 48 horas de antibiótico, então a gente tem que tirar o catéter e colocar um catéter de Shiley. Quando há infecção devido a Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, fungos e micobactéria, ou quando há tunelite, porque você não vai passar pelo mesmo trajeto da infecção ao catéter que está infectado. Né? Em relação ao algoritmo, quando há suspeita de infecção do catéter e há um dos 3 sinais, tunelite, infecção metastática ou instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica, você deve coletar o sangue do paciente primeiro e do catéter, mandar para uma cultura, fazer vancomicina e ceftazidima empiricamente, rápido depois da coleta, e encaminhar o paciente para emergência. Se tiver que dialisar, você pode dialisar mais uma vez, pelo menos pelo catéter infectado, para tirar o paciente da urgência, e avalia. Se há tunelite, você implanta você retira o catéter na hora e implanta um outro catéter tunelizado em outro acesso se o paciente for assintomático por 48 horas, a não ser que seja infecção por Staphylococcus aureus ou Cândida, e nesses casos você tem que esperar a hemocultura negativar para poder colocar um catéter tunelizado também. E se o paciente nesse meio tempo, se ele não estabilizar até 48 horas, e se for necessário mais uma diálise, você passa um catéter de Shiley. E aí você mantém o antibiótico pelo catéter sistêmico por 3 semanas, e depois de 3 semanas você pode suspender o antibiótico. Quando não tem tunelite, a pergunta é, existe infecção metastática? Se sim, retira o catéter da mesma forma, implanta o outro catéter tunelizado do mesmo jeito, quando o paciente estiver assintomático por 48 horas, a não ser que seja Staphylococcus ou Cândida. Nesse caso, você tem a necessidade de manter o paciente até negativar a hemocultura. Se o paciente se ele não tiver assintomático em 48 horas e necessidade de diálise, do mesmo jeito, há necessidade de manter o acesso ao catéter temporário para você fazer essa ponte. Manter o antibiótico 3 meses, o LOC
antibiótico durante 2, 3 semanas e suspende. Se ele apresentar sepse grave ou instabilidade, não tiver nem sepse grave nem instabilidade hemodinâmica, a gente ajusta o antibiótico e o antibiograma mantém por 3 semanas. Da mesma forma, pelo sistêmico e pelo LOC, e coloca o novo catéter pelo mesmo acesso com fio guia depois de 48 horas que o paciente estiver assintomático. Tá? Então, sem tunelite, o paciente sem instabilidade, você pode trocar pelo guia após 48 horas o paciente assintomático, quando não for Staphylococcus aureus nem Candida. Bom, como eu falei, tudo isso se os 3 eram presentes. Se não tiver nenhum dos 3 presente, a indicação é você colher culturas, vanco e ceftazidima também é V, manter o antibiótico por 3 semanas, fazer o lock do antibiótico por 3 semanas e trocar pelo fio guia porque depois de 48 horas o paciente estiver totalmente sintomático. Então, nesses casos, que não tem nenhum dos 3, você sempre tenta manter o mesmo acesso, com troca depois de 48 horas com o fio guia. Você não tira o catéter e mantém um catéter de Chagas. Algumas considerações, então, quando tem Staphylococcus aureus, Cândida, Pseudomonas e outros antibióticos, bactérias multi-R, você deve retirar o catéter ao invés de trocar ele. E só deve passar um novo catéter tonelizado se tiver uma cultura negativa. Um último detalhe é que no caso do Staphylococcus aureus, ao invés de manter o antibiótico só por 3 semanas, você deve manter por 4 semanas. Bom, essa foi a parte que eu falo sobre a infecção do catéter e agora eu vou comentar sobre a disfunção do catéter. Bom, a gente considera como disfunção do catéter a incapacidade de conseguir um fluxo adequado na máquina acima de 300 ml por minuto ou quando há uma recirculação do fluxo acima de 10%. Então, quando você está aspirando, o sangue já foi dialisado mais que 10%, você considera como falha, e quando há também um fluxo baixo de 300 ml por minuto, também considera fluxo baixo. Isso acontece de 20 a 40% dos pacientes que dialisam por catéter por ano. É muito frequente. E muito mais do lado esquerdo, e muito mais ainda que do lado esquerdo, pelo acesso femoral. Existem 3 tipos de oclusão do catéter, que é por trombo intramural, por trombo na ponta do catéter e capa de fibrina. O trombo intramural e o trombo na ponta do catéter, quando a gente injeta pelo catéter, o flush de solução salina não vai, e quando você aspira ele também não vem. Essa é a diferença. Na capa de fibrina, quando a gente injeta o sangue, o soro vai, mas quando a gente aspira, ele faz um flap e fecha o orifício do catéter. Então, essa é uma maneira simples de você avaliar e ter uma ideia se você está tendo uma trombose do catéter ou uma capa de fibrina. Outra coisa também é que quando você tem alguma suspeita de infecção, é muito mais provável que você tenha uma trombose do que a capa de fibrina. E a trombose acontece muito mais precocemente do que a capa de fibrina. A capa de fibrina acontece depois de 1 mês, 2 meses. A trombose pode acontecer a qualquer momento. E ela é mais abrupta também. E em relação aos tratamentos possíveis que existem para o tratamento da disfunção do catéter, nós temos, primeiro, as manobras conservadoras, que a gente faz através de mudança de decúbito. Então, o paciente que tem uma oclusão do catéter, a gente pode posicionar o paciente em decúbito em Trendelenburg ou lateral. A gente pode fazer também uma realização de um flush com solução salina e inversão do fluxo pelas saídas. Então, quando há uma dificuldade de aspiração pelo fluxo venoso vermelho, a gente arterial vermelho, a gente faz ao contrário, a gente aspira pelo azul e injeta pelo vermelho para poder, pelo menos, funcionar naquele momento. São todas manobras paliativas que funcionam por um tempo, mas logo depois acabam incluindo, então a gente não deve usar isso como uma medida a longo prazo, né, nem para pacientes que têm uma condição melhor. Isso é o tratamento também farmacológico, quando a gente faz o uso de
um lock de alteplase, que é o ATPA, né, o recombinante, o RTPA. Esse lock tem várias maneiras de fazer. O que tem na literatura que tem maior sucesso é a de 2 miligramas de alteplase diluídos em 2 ml. A gente injeta na via, somente na via que está com problema, o suficiente para cobrir toda aquela área, todo aquele volume suficiente para sair um pouquinho para fora, e mantém por 30 minutos no mínimo. E caso haja, isso é geralmente sucesso dessa primeira tentativa, quando é trombose, se for a trombose, o RTPA, é de 93%, no caso de fibrina de 80%, e ele dura bastante tempo, depois de alguns dias e depois de 10 hemodiálise ainda o sucesso se mantém para 90%. Caso não ocorra um sucesso logo depois dos 30 minutos, a gente pode deixar faz de novo, deixa mais 90 minutos de 2 miligramas, e aí a taxa de sucesso também chega a ser mais alta ainda. E o tratamento mecânico através da retirada de fibrina, que pode ser através do stripping, que é quando a gente faz a retirada da fibrina por baixo, através de um laço que a gente faz e puxa a fibrina para poder liberar do catéter sem ter que trocar. Quando a gente troca o catéter, mantém o guia lá e faz o balonamento, ou quando a gente puxa com um laço, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, aqui é o exemplo do uso do fibrinolítico para a capa de fibrina. Então, a capa de fibrina, ela até funciona razoavelmente quando a gente faz o lock de RTPA, mas ele dura muito pouco. Então, é aquele caso que você faz achando que é trombose, ele tem um sucesso inicial, mas logo depois de 2 meses você já tem uma queda para 36% no resultado. Então, a fibrina para trombose, o ideal é você fazer primeiro o tratamento com o Actilise, né, com autoplase. Caso você tenha uma suspeita na angiografia ou no exame que é fibrina, o ideal é fazer um tratamento mecânico, que é através da troca do catéter, com a retirada da fibrina através do stripping, quando a ruptura da fibrina através da angioplastia, com a troca do catéter ou manobras do laço interno. Então, quando a gente faz o exame, isso aqui é um catéter de portocard, mas a imagem é a mesma que a gente vê no paciente com fibrina devido à infecção ao catéter de pernicate. Então, a gente vê uma área que injeta o contraste, ele reflui retrogradamente pelo catéter, e você vê essa imagem regular, não tem uma imagem que sai pela ponta, né? O contraste ele sai misturado aqui no meio de maneira heterogênea. Então, a segunda maneira que dá para fazer é através do strip. Então, sem ter que tirar o catéter, a gente consegue entrar por baixo, pela via femoral, entrar com um laço, fechar o laço no catéter e puxar, como se fosse desencapando essa área de fibrina e tirando a fibrina distalmente pela via femoral. Outra maneira de resolver é através você passar um guia, injetar com o introdutor o contraste, confirmar aquela imagem irregular, que a gente está vendo aqui na imagem do item A, fazer um balonamento para rasgar essa fibrina para ela ficar aberta com balão 10, 12, e depois colocar um outro catéter no mesmo local. E a terceira maneira é através de um laço. A gente faz um laço através da ponta você coloca um fio guia dobrado, fio guia 014, 018 dobrado, numa das vias, geralmente na via vermelha, que é a via maior, e você passa ele totalmente para fora e puxa a fibrina para dentro. Tem uma taxa de sucesso também razoável. Então, essas três maneiras mecânicas de você limpar a ponta do catéter da fibrina com resultado bom. Então, é isso que eu tenho para dizer. A gente vai conversando depois, nessa semana, para poder fazer o restante das aulas. Grande abraço e até mais.